Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Eh, Ontem eu fui ter com minha prima, eh, falar, expor para ela o evangelho. Tinha um bom tempo que eu não ia na casa dela e ela já é cristã, assim como eu também, tá, como as outras demais pessoas também, e ela é da mesma denominação da qual eu era. E, assim, um assunto meio complicado, meio delicado, ainda mais quando é um assunto de família. E eu cheguei lá e fui expor para ela o evangelho, e eu sei muitas vezes que o evangelho puro, muitas vezes são rejeitados, principalmente da seita. Eu falo seita, muitas vezes as pessoas não gostam, entendo que seita é uma divisão. Qualquer denominação é seita, é uma divisão, tá rachando, tá se separando do que Cristo estipulou, que sejamos congregados somente ao nome dele. A partir do momento que eu me congrego e debaixo de outro nome sem ser o de Cristo, além do de Cristo, automaticamente eu estou me afastando do preceito das coisas de Deus, que todo aquele que professa o nome do Senhor, que esteja congregado ao nome de Cristo, somente isso. E não deve estar debaixo de um outro nome. Ah, eu sirvo a Deus em tal lugar, mas é nome de Jesus, não importa. A gente tem que entender que o único nome que a gente deve carregar é o nome de Cristo, somente. Não é nome de batista, presbiteriana, congregação, não é. É somente o nome de Cristo Jesus. Então eu vim expondo o evangelho para ela, o evangelho por graça, sem fermento, que o evangelho pregado hoje nas denominações é, realmente é aquele evangelho cheio de fermento, cheio de más doutrinas, né? Fermento é mau pecado ou má doutrina. E nós conseguimos ver isso nitidamente, que é um evangelho de você é salvo por você fazer isso ou aquilo, porque em Jesus Cristo faz mais isso, faz mais aquilo, e acaba no final você sendo salvo por seus esforços, por sua perseverança, pelo seu bom andar, pela sua conduta. Não é um salvamento baseado somente no sacrifício o qual Cristo fez por todo aquele que crê. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Lembre-se disso, não entre em condenação, pois já passou da morte para a vida. E eu vim conversando com ela, falando alguns pontos. Eu vou ler umas coisinhas aqui que são, sabe, dá para ver nitidamente os pontos que quero trazer aqui. Começar em Atos 15, a partir do versículo 9. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a, a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar, mas, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, aqui nós conseguimos ver que os apóstolos já estavam tendo essa reunião. É bom vocês lerem depois o capítulo todo, entendeu? Que leiam Romanos 15, comecem no 14, que é muito melhor. Vocês vão entender que já haviam falsos irmãos se intrometido no meio dos cristãos e estavam pondo barreiras, obstáculos. Falavam que eles tinham que circuncidar, que tinham que guardar o rito mosaico, que tinham que guardar o sábado para poder ser salvo. Olha só, para poder ser salvo. Muitas pessoas que é adventista não gostam de ouvir essa palavra, que tem que guardar o sábado. Não, tem que guardar sim.
não tem que guardar. Nós somos igreja. A igreja é o povo celestial do Senhor, não tem nada a ver com Israel, tá bom? Então a gente consegue ver que em todo tempo já tinha ali, lá atrás tinha muitos falsos irmãos que se prometiam e queriam acrescentar fermento, acrescentar má doutrina nas coisas de Deus. E os apóstolos, nessa assembleia que teve lá em Jerusalém, que eu acabei de ler esse versículo, eles chegam a essa conclusão, que eles mesmos criam que eram salvos somente pela graça. A graça é o favor imerecido. E certamente é somente isso que realmente nos salva, porque é o crer em Jesus Cristo, crer que o Filho de Deus veio aqui nessa terra e se entregou por nós. Agora eu vou ler aqui em Gálatas 1, que é esse mesmo, é o mesmo de Atos 15, que Paulo está falando. Aqui é do lado da versão de Paulo, e ele está esclarecendo o que está acontecendo também lá. Eu estou admirado que tão depressa estejais descendo daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. E então, essa passagem de Gálatas, o apóstolo Paulo estava falando na mesma época, assim, a Assembleia teve, porque devido ao que estava acontecendo nessa região aqui, de Gálatas. Aí, por isso que a gente consegue encontrar, nesses capítulos, as semelhanças, as coisas que aconteciam. E o apóstolo Paulo, ele vem explicando que eles receberam a fé e agora estavam regredindo, estavam tornando para trás. Hoje em dia, na cristandade, acontece diferente. A cristandade já é evangelizado com o fermento, com tem que fazer para ser salvo, tem que fazer sempre alguma coisa. E homens que querem ganhar, acham a obra de Deus causa de ganho, como está escrito em algumas passagens, acham a piedade motivo de ganho, pegam e querem cobrar dízimo, sendo que o dízimo é uma coisa da lei, é uma coisa instituída para Israel, e lembrando que a igreja não é Israel, e todo tempo, você para ser salvo, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não é assim. A salvação é por graça, é favor imerecido. E certamente a explicação do apóstolo Paulo está muito clara aqui, que assim, eles não deviam regredir. E a gente que já recebe a pregação do evangelho com fermento, pegar e se atentar muito. Muitos cristãos que estão no fermento não se atentam a querer ouvir a palavra de Deus, a entender ela. Porque se a gente entender que todo tempo os apóstolos lutavam, brigavam com os falsos irmãos, porque estavam se intrometendo no evangelho, acrescentando coisas ao evangelho, a gente vai entender que é somente por graça. Se eu acrescentar qualquer coisa além do sacrifício de Cristo, assim, você é salvo pela graça, mas tem que fazer isso, mas tem que se batizar, mas tem que tomar ceia, mas tem que guardar o sábado, mas é falso. A salvação é mediante a fé. Cristo morreu, derramou seu sangue por todo aquele que crê. O sangue de Cristo limpa o pecado de todo homem. Todo homem que crê em Jesus como seu Salvador está com os pecados limpos, porque estão remidos,
foi aspergido o sangue de Cristo sobre o seu pecado. Deus não consegue mais ver o seu pecado. Ele só consegue ver o sangue do seu filho. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agora agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. E essa continuação de Gálatas 1, né, eu li agora o versículo 10, 9, 10, 11, 12, deixa bem claro que é o evangelho que foi revelado para o apóstolo Paulo. Ou seja, em todo o tempo não tinha sido revelado para os demais apóstolos como devia ser o evangelho realmente. E você começa a ver ali na igreja, na formação da igreja, lá em Atos 2, que os apóstolos pregavam, frequentavam o templo em Jerusalém e tudo mais. Mas o Senhor deixa bem claro que é para eles depois separaram, saíram do meio do judaísmo, porque a igreja não é Israel. E o apóstolo Paulo ele vem confirmando isso, porque os pontos de doutrina para a igreja foram dados para o apóstolo Paulo. E aonde a maioria dos falsos irmãos hoje querem descartar os ensinamentos que estão nas epístolas, nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, como o uso do véu, sobre a mulher não poder falar na igreja, e muitas vezes eles querem matar esses ensinamentos para poder levar mais cativos diante deles, porque eles sabem, principalmente, o fato da mulher não usar o véu, o fato da mulher não poder falar, porque a mulher ela quer ter uma independência muito grande. Em todo tempo, ela não quer estar submissa ao homem. E a palavra de Deus diz bem claro que a mulher deve ser sim submissa ao homem, que assim, todo tempo, ela tem que entender que ela está ali nessa posição que o Senhor zela pela mulher. Ele quer a segurança da mulher. A palavra de Deus fala que foi enganada a mulher. Então, não o homem. Então, quando a mulher caiu em tentação, foi transgressão, houve a transgressão, que a mulher foi enganada, o homem, ele pecou porque quis. Mas a mulher, ela foi enganada. A mulher é mais suscetível ao engano. Então, muitas vezes a gente vê na Bíblia falando que mulheres são levadas cativas por roda de todo tipo de falsas doutrinas, porque é onde o alvo de Satanás é atacar o ponto mais fraco, ou seja, uma denominação uma seita que tem mulheres à frente falando do evangelho, pregando, certamente é um prato cheio para Satanás poder entrar e poder fazer uma lenha naquele lugar. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entravam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos
nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em justiça, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que parecem ser alguma coisa, quais outro tempo tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecem ser alguma coisa, me nada acrescentaram. Aqui em Gálatas 2, versículo 3 ao 6, a gente vê o apóstolo Paulo falando. Aí justamente é aquela parte que eu falei lá de Atos. Aqui, se eu não me engano, essa parte que é Atos 14, que eles queriam de toda maneira que tem que circuncidar, era um dos focos maiores que eles pegavam. Eles falavam que tinha que guardar o rito mosaico, e assim ia. Mas o apóstolo Paulo pega e fala que Deus não aceita a aparência do homem. Mas fazendo isso, tem que fazer isso, é obra de Deus, tal. A aparência de homem. Fazer caridade, fazer boas ações, isso tudo só é aparência. Observa, a maioria das pessoas fazem a caridade, fazem vídeo, aí gravam, aí mostram, mas mal sabem eles que o que a palavra de Deus diz, que esses já receberam o seu galardão. O quê? Ganharam, olha, aquela pessoa muito boa, aquela pessoa, olha que pessoa boa. Ou seja, ela está recebendo a glória que deveria ser dada a Deus, então ela está recebendo o seu galardão, já que, e certamente, ela não está fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus, quando você faz para Deus, você não vai estar fazendo algo para poder se gabar, sentir bem, se sentir exaltado, mas certamente você quer fazer por quê? Você quer fazer porque Deus já fez tudo por você. Você quer fazer para Deus. Você quer fazer sem compromisso nenhum. Você quer fazer por amor o amor que Deus te amou. Que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você. Esse é a verdadeira piedade. É o amor de Deus. Deus é o único que teve piedade, teve caridade. A maior caridade que tem é essa. Deus, que é dono de tudo, entrega o seu Filho por nós. Entende? A gente não tem nada. Nem a nossa roupa do corpo a gente leva. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como gentis e não como os judeus, como está escrito em como está escrito, me perdi aqui, começar de novo. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas para todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentis e não como os judeus, como é que obrigas os judeus a viver como judeus, não judeus, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentis, sabendo, contudo, que o homem não é justificado
por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada, mas se por causa da se por mas se por procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também chamados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum, porque se torno a edificar aquilo e que destruir, constituo-me mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Essa leitura aqui está em Gálatas, do 14 ao 21. Então, a gente começa aqui a entender o quê? Cefas, né, Pedro, ele estava andando junto com os gentis, a gente, no caso, e todo tempo comendo, bebendo, sem problema nenhum. E quando vieram chegando os da circuncisão, os apóstolos que pregavam para os judeus, ele veio se retirando, fingindo que não tinha comunhão com aqueles gentis. E o irmão Paulo chama ele, né, a atenção, o apóstolo Paulo chama ele a atenção, dizendo que eles não eram pecadores entre os gentis, mas sim eles eram gentis por natureza, e a gente não podia querer obrigar os gentis a querer ser judeus. E certamente a gente vê muito claramente que assim são muitos cristãos, não querem andar com os mundanos, mas a gente vê em todo o tempo que a gente deve andar, tratar bem, falar com eles, comer com eles, se tiver que comer, e todo o tempo manter amizade, sim, porque a gente deve ser um testemunho para eles. Ah, não, mas a palavra de Deus diz que a gente não. A palavra de Deus diz que a gente não deve comer nem saudar alguém que se dizendo ser irmão anda de maneira errônea. Quando eu vejo um irmão, alguém que se diz ser irmão, andando de maneira errada, andando numa rodinha sabe, escandalizando, falando coisas que não convêm, se a pessoa está evangelizando, seja mas não se evangeliza na porta do bar, e se evangeliza onde? Dentro da igreja? A igreja não é o lugar para evangelizar. A gente prega o evangelho de Cristo no mundo, são para pessoas perdidas. Na igreja se deve ir para louvar, a igreja se reunir, né, no caso, para louvar a Deus, para louvar a Ele, para partir o pão, para orar, para agradecer pelo que Cristo já fez, não para buscar palavras de como muitas igrejas fazem, de buscar sobre emprego, sobre trabalho, sobre melhora disso, aquilo. A gente, claro, o Senhor vai falar com a gente por intermédio da sua palavra, mas tem denominações, principalmente a da onde eu vim, que ela age muito
nesse negócio de buscar a palavra. Vamos buscar a palavra para um trabalho, buscar uma palavra. Aí tem todo aquele ritual. Mas a gente vê aqui em todo o tempo que o apóstolo Paulo tá corrigindo aqui o Pedro assim, porque ele estava andando de uma maneira errônea. Não era porque ele estava andando com os gentis, porque não havia nada de errado nisso, contanto que ele não se deixasse levar pela doutrina dos gentis e começasse a fazer o mesmo que ele. Mas sim, ele deveria andar junto com os gentis, do mesmo jeito que ele estava andando, bebendo, comendo, mas falando da palavra de Deus. Assim devemos ser nós, dando um bom testemunho. Andar no meio desse mundo, dando um bom testemunho de Cristo. Falando da obra de Deus, mostrando o que Deus fez na nossa vida. E muitas das vezes nem precisamos falar. O nosso testemunho, ele fala por nós, por si só. Quando a gente não pronuncia palavras torpes, começa a falar palavras vulgares, quando a gente se atenta para não ficar cobiçando explicitamente a mulher que passa na rua com um shortinho curto. Eu falo explicitamente porque é impossível um homem se manter 24 horas e passar uma mulher bonita e ele não olhar. Se eu passo a mulher que foi, eu não olho. É mentira. Porque a pessoa é a carne, é a fraqueza da carne que tem em todo homem. Está em todo homem, até na mulher, tem todo ser humano. Não, mas eu não olho. Geralmente a pessoa pode mentir. Não, pode ser que não olhe para um outro sexo, mas olha para esse mesmo sexo. Tem pessoas que olham, e um cristão, ele deve ter uma boa conduta. Ele deve ter um bom jeito de agir. Ele não deve defraudar ninguém. Não estou dizendo que uma pessoa que anda errada, que defrauda, ela não seja salva. Só que ela está dando um mau testemunho, e com essa eu não devo andar, e com essa eu não devo comer, e com essa eu não devo nem saudar. Eu devo chamar, de mostrar ao meu irmão a voltar a ter comunhão com o Pai, a se restabelecer na presença de Deus. E se ele não quiser voltar a ter comunhão com o Pai, enquanto ele não se redimir e voltar a ter comunhão com o Pai, eu não devo ter comunhão com ele. Porque ele se diz irmão, mas está dando um mau testemunho daquele que morreu por mim. Entendeu? Então, assim eu corto o laço com ele de amizade, de ter comunhão. Ele estabelecendo a comunhão com o Pai, eu restabeleço minha comunhão com ele. Porque assim que eu entendo que eu devo fazer isso para trazer ele o constrangimento de que eu não estou falando com ele, eu não estou me lidando com ele, porque ele está andando errado. Não é que eu odeio, agora eu odeio aquele irmão, não. Pelo contrário, eu amo mais do que nunca. Mas eu vou demonstrar a ele para ele poder estar entrando na consciência que ele deve se retratar para com Deus. Tá bom? E se a salvação vem pela lei, logo Cristo morreu de balde, Cristo morreu em vão. Ou seja, se você acha que você tem que acrescentar alguma obra à obra perfeita de Cristo, saiba que você está falando que Cristo morreu em vão. É isso aí. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só isto que quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Pois sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne, que agora acabeis. Essa leitura está em Gálatas, né? O versículo 1, 2 e 3. A gente vê claramente o apóstolo Paulo chamando a atenção, que no versículo 3 ainda está chamando a atenção dos Gálatas,
Ele está falando, ó insensato Gálatas, a insensatez dos Gálatas estava muito grande. Eles começaram pela fé, Paulo expôs para eles o evangelho, e Paulo estava tendo que fazer tudo de novo, estava tendo que criar eles igual se cria, volta a criar bebezinhos, estava tendo que dar, sabe, leite, não podia dar uma boa comida para eles, a boa palavra com que dá sustância, mas tinha que voltar a palavra simples do Evangelho, da salvação por graça. E realmente é o que a cristandade hoje está precisando, é somente do leite, porque não está experimentada na boa palavra de Deus ainda, não pode comer o sólido ainda, a comida sólida, são bebês ainda, porque tendo conhecido a salvação, entendem que a salvação, muitos entendem a salvação por graça, mas ainda assim não tem a firmeza, a certeza no coração de que a salvação é garantida por Deus e quem garante é Cristo Jesus que morreu por nós. E todo tempo as pessoas acham que podem perder e acham que tem que fazer alguma coisa para manter a salvação e voltam para essa palavra aqui, que é insensatez, quando você acha que você tem que fazer alguma coisa para Cristo, sendo que ele fez tudo. Você acha que tem que fazer alguma coisa para Deus? Cristo já fez tudo. Será que padecestes tantas coisas em vão? Será que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim, Abraão criou a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe, pois, que os que são da fé esses são filhos de Abraão. Então a gente começa a ver aqui Paulo começando de novo a alimentar eles com leite, entendeu? Materno, assim, não tinha muito o que fazer. E teve que expor para eles o evangelho. Olha só, a salvação é por graça, teve que trazer eles. E ele traz a menção aqui, né? A parte de Abraão, que criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a fé, quando a gente tem fé em Deus, isso nos é imputado como justiça. E o que Deus determina para nós sermos salvos? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nos é imputado como justiça, assim como foi ao crente Abraão. Vamos continuar lendo aqui, porque é muito grandiosa o amor de Deus. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os, os gentios, anunciou previamente a boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão, pois todos quantos os são das obras da lei estão debaixo da lei da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E em verdade que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a justiça, o justo viverá da fé. Então a gente consegue ver aqui, o justo viverá da fé. Igual eu estava conversando com a minha prima também, aí a gente já atentou muito a essa parte
quando a gente muitas vezes vê que a salvação é mediante a fé somente, a gente fala, não, mas tem a lei e tem alguns pontos da lei, mas a gente entende que a lei, se a gente não cumprir um único ponto, a gente é transgressor de toda a lei. Se eu não adulterar, se eu não roubar, se eu não matar, se eu não fizer tal e tal coisa, mas eu cobiçar alguma coisa de alguém, eu transgredi toda a lei. Então hoje eu sou réu de adultério, sou réu de assassinato, toda a lei. Só porque agora a minha mente, eu não tenho como controlar a minha mente. E aí? Já sou transgressor de toda a lei. Mas é evidente que por obras da lei ninguém será justificado na presença do Senhor. E sendo justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Assim como o crente Abraão creu a Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o puro Evangelho, sem o fermento dos fariseus. Irmãos, como um homem, falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe concede, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, Abraão e a sua descendência foram feitas as promessas. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. E digo isto ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida não invalida de forma a tomar inoperante a promessa, pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, antes que viessem antes que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. E a lei, então, contra a promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar o justo, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Essa leitura está em Gálatas 3, ainda foi até o versículo 22. Então, a gente entende aqui todo o tempo que a lei foi dada para o quê? O povo está andando, os judeus estavam andando totalmente desordenados. O Senhor deu a lei para que ficasse como tutor, como curador, ou seja, como uma babá, uma ama de leite, como para poder resguardar eles, para que eles não andassem de qualquer maneira nesse mundo. Mas vindo o descendente, que é Cristo, ao quem a promessa tinha sido feita, agora
já não estamos mais debaixo da lei. Entende? Como diz aqui nesse capítulo 3 aqui de Gálatas. E a gente entende bem fácil isso, que não tem mais nada de lei. A gente observa a lei porque a gente sabe que a lei são os preceitos da vontade de Deus. O que Deus não gosta que façamos, que é matar, que é adulterar, que cobiçar as coisas. A gente tem um entendimento agora das coisas de Deus e devemos fazer essas coisas, mas não como guardando a lei, mas observando. Por exemplo, na Bíblia diz que o fim de tudo é o amor. Como assim é o amor? Porque quando você ama o seu irmão, você não vai cobiçar a mulher dele. Não, que isso, meu irmão. Quando você ama o seu irmão, você vê ele passando fome, passando necessidade. Opa, meu irmão, está precisando da minha ajuda. Quando você ama o seu irmão, você não vai querer matar teu irmão. A gente vai ter os sentimentos de raiva, de ódio, vai ter o sentimento de cobiça, mas todo tempo tem o Espírito Santo de Deus que nos chama a atenção. E a gente sabe que são coisas erradas. E automaticamente nós vamos nos endireitar. E todavia, existe alguns que cedem à carne, dando ouvido mais à carne do que ao espírito, assim como aquele irmão de 1 Coríntios 11. E isso pode resultar numa coisa muito trágica, assim como aconteceu com Ananias e Safira, que pagaram com a morte. O testemunho deles foi cortado aqui na terra, mas não perderam a salvação. Assim como aquele irmão que eu acabei de citar, de 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 fala que ele seja cortado, que o testemunho dele seja cortado, né? Ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele estava adulterando com a própria com a madrasta, a mulher do seu pai, mas em todo o tempo ele cria em Jesus Cristo, ele não podia perder a salvação. Então, ele estava sendo entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que anda de qualquer maneira, ela vai ser corrigida pelo Pai, seja o pai chama atenção uma, duas, três, quantas vezes ele tiver que chamar. Outras, já corta o testemunho. Depende muito de como o pai vai encontrar a pessoa, de como ele quer tratar a pessoa. Muitas vezes, a gente não vai conseguir entender como é o castigo de administração do pai. Ele pode só fazer com que a pessoa tenha um AVC, igualzinho o Daniel que vos fala aqui, que estava andando de uma maneira desenfreada na presença do Senhor, tendo certeza da salvação mediante somente a fé. Eu andava de uma maneira totalmente errônea, andava em pecado grandiosamente, muito parecido com aquele irmão lá de 1 Coríntios 5, e eu me separei da mulher, estava andando como do jeito que o diabo gosta. E o tempo todo, mas me sentindo um trapo de lixo, o mais podre de podre, chorava à noite. E isso é porque era minha carne, meu sentimento? Não. Isso é o Espírito Santo de Deus me incomodando das coisas erradas que eu vinha fazendo. Toda vez que a gente faz uma coisa errada, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos constranger, vai nos trazer o arrependimento, porque se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não vai se arrepender de nada. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela faz as coisas e não se arrepende. Porque, diz a Escritura, criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, mas não crê, ao que trabalha, mas não crê, não... entendeu? Pois que diz a Escritura, criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe
lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contado como justiça. Olha só, quando eu faço alguma coisa e eu faço algum serviço, então meu patrão ele tem que me pagar. Eu fiz um trabalho na casa de alguém, eu tenho que pagar. Mas agora, quando uma pessoa chega e fala, quer levar isso aqui? Ah, tô com um ar-condicionado aí, quer levar para você? É uma dádiva, um presente, eu ganhei. Entende? E é assim a graça. É simplesmente Deus nos dá gratuitamente. Não é, porque senão é dívida. E Deus não deve nada a ninguém. Entende isso? Como você pode fazer algo para Deus que Ele é dono de tudo? Então, por mais que você faça alguma coisa achando que está fazendo para Deus, você é só uma ferramenta que Ele te usou para fazer uma obra. Você acha que você deve ganhar alguma coisa? Agora, quando você faz de coração, sabendo que você é salvo, aí sim, gera louvor para Deus, porque você faz em gratidão para Deus, você faz por ter gratidão pelo que Ele já fez. Essa leitura que eu li, para confirmar Gálatas, né, 3, Romanos 4, tá? E é muito bom que essas leituras, elas combinam, elas confirmam uma a outra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E essa palavra aqui, onde a gente estava conversando também, eu estava conversando com minha prima, sobre essa parte de João 3, né? Aqui esse é o versículo 14. Assim, como levantar a serpente no deserto? Os judeus estavam atravessando o deserto para poder chegar na Terra Prometida e estavam andando em grande pecado. O Moisés clamou a Deus e o Senhor pegou e falou para ele fazer uma serpente de metal, a serpente de bronze ou serpente ardente, depende da tradução da Bíblia, e colocar em uma haste de ferro num poste. E quem era mordido pela cobra morria, mas quem olhava para a serpente de metal vivia. E Jesus fala que o Filho do Homem, a gente sabe que o Filho do Homem é Jesus, assim como Moisés levantou aquela serpente, ele devia ser levantado. Ou seja, Jesus está se equiparando, se comparando àquela serpente. E nós sabemos que quem induziu a mulher e o homem a pecar foi uma serpente. Então, serpente é um símbolo do pecado. Então, como Jesus se compara com o símbolo de um pecado? Certamente que Jesus é sem pecado. Jesus não tem pecado. Mas Jesus morreu nos nossos pecados. Ele se fez pecados por nós. Porque ele morreu no meu pecado e no seu. Isso mesmo, no meu, no seu e de todo aquele que nele crê. Todo mundo tem o direito de receber a salvação crendo em Jesus Cristo, porque ele morreu no pecado de todos. E certamente aquelas foram as piores 3 horas, não por causa da dor da coroa de espinho, não por causa da dor dos açoites, não por causa da dor da cuspida, da humilhação, das porradas que ele tomou, da espadada, disso, daquilo outro, mas sim a dor de ficar 3 horas sem comunhão com Deus. O Pai estava ali com ele, mas com Deus ele não podia ter comunhão. E esse era o juízo de Deus. Ele teve que ficar sem comunhão aquele tempo ali, e para ele aquilo ali foi a pior coisa que tem, porque Jesus é Deus e ele teve que estar no meio da lama, daquela podridão de pecados, para nos salvar. E agora, se nós falarmos que nós temos que fazer alguma coisa além de crer nesse sacrifício perfeito,
para nos salvar, nós estamos falando que só Jesus Cristo é pouco, que Jesus Cristo não conseguiu nos salvar, entende? Aí isso é uma mentira deslavada, seria uma, sabe? Mesma coisa a gente fala que, ele abriu a porta e agora a gente tem que se esforçar, fazer. Não, não é bem assim. Crer em Cristo Jesus. E muita gente não entende o caminho estreito, porque ele é o único caminho. E ninguém estende a porta estreita, é porque ele é a única porta. Você não vai conseguir entrar por outra porta, por mais que você se esforce, porque a única porta é ele. Ele é a porta estreita, é a única. Não, Jesus só que Jesus não, é porta estreita. Jesus é porta estreita, porque só é ele. Não é o seu braço. Não, mas se eu deixar de fazer isso, aquilo, aí você está querendo usar sua força e vai perecer. Confia só nele, em Jesus Cristo, Salvador de todo aquele que crê. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós conseguimos ver aqui que nós não somos julgados mais, não entramos naquele tribunal de Apocalipse, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Somos salvos por graça, por merecimento? Não, por graça. Graça não é merecimento. Graça é favor imerecido. Entenda? Então, ele não vem para julgar, ele não está para julgar agora o povo. Ou seja, creu, não é julgado. Não é julgado, já passou da morte para a vida. Mas quem não crê, aí vai aguardar o julgamento do dia final, aonde não sai um salvo dali, aonde Jesus Cristo vem com aqueles longos cabelos brancos, com a canela de bronze, com a espada de 2 gumes saindo da sua boca, aquele juiz terrível, porque ele vem para lavrar a sentença. Você que encontrar com aquele Jesus saindo fogo dos olhos, os olhos em chamas, com uma espada saindo de dentro da boca, uma espada de 2 gumes. Entenda, Jesus agora nesse momento, ele vem para trazer a graça para quem quer. E quem não quiser a graça, vai conhecer aquele Jesus que vai estar saindo chamas de fogo pelos olhos, que sai a espada de 2 gumes da boca, porque ele vem para dar sentença. E qual é a sentença? Quem crer nele não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, isso é muito, muito, sabe, grandioso, quando a gente entende o quanto Deus nos ama, nos dá a chance todo o tempo para a gente ser salvo. Só que tem aquele porém, uma hora, qualquer momento, pode ser agora, ele irá voltar. E aquele que não crer nele vai ficar para trás e vai experimentar a ira de Deus, vai crer na operação do erro, porque o Senhor vai dar a operação do erro para que creiam na mentira que o anticristo, sim, ele virá com todo o poder de mentiras, fazendo milagres, fazendo prodígio, fazer até mesmo descer fogo do céu. Então, entenda, se você está ainda nesse negócio de milagres, querendo ver milagres, você está andando num caminho que caminha para o anticristo.
todo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus diz bem claro: quem vai a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Ponto final. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque quanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Esse versículo está em João 6, a partir de 37 ao 40. E agora, para finalizar, eu vou ler João 10, 26, né, ao 30, e que dá a certeza que a gente não pode perder a salvação, sendo que esses versículos que eu li anteriormente já dão, mas esses enfatizam mais ainda. E se você falar que você não acredita ainda, é porque você não é das ovelhas do Senhor. E se você falar que você pode perder, ou alguém pode perder a salvação, é porque você está chamando Cristo de mentiroso ou de fraco. Então, raciocina antes. Você pensa: não, mas tem como perder a salvação sim, porque um salvo é salvo para sempre. E quem garante isso é o Senhor Jesus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus Cristo está decretando, botando um ponto final na indecisão dos judeus ali que estavam perseguindo ele para poder, querendo a morte dele. Todo tempo ele está falando abertamente que ele e o Pai era um só, ou seja, ele e o Pai era a mesma pessoa, porque Jesus Cristo é Deus. Entenda isso. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Ele é o Salvador de quem quer não. É de quem ele se compadece. Então se reconheça um pecador e clama a ele, porque nesse momento, ainda agora, ele pode te converter. Homem nenhum tem o poder de te converter. A gente, o máximo que pode falar é as palavras de Deus que estão escritas no seu livro, que é a Bíblia. Ou seja, homem nenhum tem o poder de convencer ninguém de nada. Quem consegue fazer isso é Deus por através do seu Espírito. Porque o Espírito Santo está sempre à porta, sempre querendo entrar. E se a pessoa escuta essa palavra e abre a porta, o Espírito Santo entra e faz morada, e automaticamente ela passa a ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho amado pelo Pai, tá bom? Eu espero que vocês venham a crer em Cristo Jesus somente, que Ele é a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é um evangelho de barganha para com Deus. Muitas vezes as pessoas se atentam para parábolas do reino do céu. Lembre-se que o reino do céu não é o céu, o reino do céu é aqui na terra. O reino do céu tem bodes e tem ovelhas, tem trigo e tem joio. Então dá para observar nitidamente que tem que é uma esfera da terrestre, que ali não é o céu ainda, tá bom? Fique com Deus.
Amém.